que hoje eu vejo que esse equilíbrio emocional, espiritual e financeiro faz muita diferença para mim e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então eu preciso passar isso para as pessoas e eu encontrei um jeito de fazer isso, que é uma coisa que eu descobri, que o propósito não é quando você faz para você, é quando você faz para os outros. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. IG Conceito, um novo conceito em piscinas. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Você pensou que tivesse acabado a primeira temporada? Ela acabou de verdade. Mas temos um episódio bônus da primeira temporada, porque não é sempre que a gente consegue trazer uma celebridade. Então hoje aqui temos uma celebridade, meu amigo Silvio Andrino, fundador da ADN Construtora. Hoje o bate-papo vai ser top. Nós vamos falar sobre equilíbrio emocional e propósito. Silvio, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade. A gente vem conversando ali no Instagram há algum tempo. A gente vem conversando sobre essa questão de obra, podcast, influenciamento, influenciar pessoas através do Instagram, através do podcast, através da comunicação. E eu tenho entrado um pouco nessa jornada agora, né? E agradeço muito o convite. Eu tenho, como o Pedro falou, a questão da construtora, então acredito que a minha história é baseada em construção civil, mas se eu fosse falar para vocês aqui que eu estaria aqui se não fosse algumas modificações que eu fiz na minha vida, alguns desafios que eu tive nos últimos anos, ali nos últimos 2 anos, seria mentira, eu não estaria aqui. Então, hoje eu poderia começar me apresentando que eu poderia focar em falar que eu sou o sócio da empresa, da construtora ADN, que é uma empresa que fatura hoje cerca de 500 milhões de reais ano. Já lançamos 12 mil apartamentos, então a gente agrega bastante na vida das pessoas. Temos 700 funcionários diretos hoje, mais de 3 mil indiretos. Mas o que me traz aqui hoje e o que me está trazendo eu fazer essa mudança quase que de carreira dentro do Instagram, das redes sociais, é algo que aconteceu há um tempo atrás, que eu tive essa mudança de visão, esse encontro de um propósito novo de vida, e eu vou contar em breve aqui para vocês. A gente vai contar um pouco sobre a história da ADN, sobre essas mudanças aí. Sensacional. Não tinha pessoa melhor para a gente trazer sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Assim como todos sabem, às vezes não é o que você faz, e sim o porquê você faz. Então por isso vamos falar muito sobre equilíbrio emocional e sobre propósito. E para você que está aqui assistindo pela primeira vez o podcast e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as semanas terá um novo episódio com um novo convidado trazendo algum tema sobre a nossa área. E você também pode acompanhar todas as atualizações aí sobre a construção civil e também sobre o podcast através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Bom, vamos seguir, vamos lá. Eu vou contar até um pouquinho de porque assim, eu gosto de falar sobre ADN, porque é algo que me deu um pouco de visibilidade, mas eu também gosto de explicar um pouco essa jornada do que foi acontecendo e o motivo de eu estar aqui de verdade. Então, até voltando à apresentação, eu gostaria até de me apresentar novamente hoje como uma pessoa que eu gosto de me apresentar, né? Que eu sou um cara criado de família simples, filho do meu pai, chama Silvio Andrino também, e minha mãe Márcia. Meu pai era caminhoneiro, cara da roça, minha mãe feirante, e comprava roupa empreendedora. Pedro, empreendedora, comprava roupa em São Paulo, vendia lá em Ourinhos, no fundo de casa e tal, e sempre fez uma feirinha de alguns dias da semana. E eu sou o pai de 4 crianças, tô povoando o mundo aí. Tem a Melissa, de 5 anos, o Rafa, de 4 anos, o Silvinho, de 1 ano, e tem mais um na barriga da minha esposa aqui, que tá para saber o sexo aí nos próximos dias. E por que eu tô contando isso de uma forma mais pessoal, né? Porque o sucesso financeiro, ele acabou acontecendo muito rápido na minha vida.
Eu tive a construtora aí com 22 anos, eu comecei a fazer essa construção civil, Minha Casa Minha Vida. E isso trouxe algumas consequências desafiadoras para mim. E quem não consegue lidar com o dinheiro direito, quem não está preparado para lidar com o dinheiro, com o sucesso profissional, às vezes é melhor nem ter ele. É muito melhor você não alcançar o sucesso profissional se você não estiver emocionalmente pronto ou se você não estiver espiritualmente ativado. Eu acredito muito hoje, com 35 anos, que é muito melhor você não alcançar esse sucesso financeiro de forma tão rápida. E a gente conversou aqui um pouco, uns 5 minutos antes, sobre a velocidade das coisas, né? Plantar, colher, aproveitar o dia a dia, aproveitar as pessoas, aproveitar cada conhecimento, sem ansiedade, sem ficar depressivo em casa, correndo atrás de dinheiro. O mundo hoje é muito voltado à medição do por quanto você ganha, o que você fez, quanto você está fazendo, o que você vai construir, o que você vai ser. E aí eu me peguei nessa jornada e hoje tenho transformado um pouco o meu jeito de fazer as coisas do que eu era antes, porque eu fui para a faculdade, né, na pressão do meu pai, ele falando que eu ia ter que trabalhar que nem louco, ia ser caminhoneiro igual ele, que ele já tinha comprado um caminhão velho para mim. Eu quero estudar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser qualquer coisa, menos caminhoneiro, pai, pelo amor de Deus. Eu já te vi sofrer já. E eu acabei que eu passei nas faculdades, fui estudar, tem que resumir um pouco, senão tem muitos detalhes legais da história, né? Mas eu fui estudar e acabei fazendo faculdade em São Carlos, de engenharia civil, e aí abri a construtora lá com meu sócio. Comecei pequeno, devagar, fazendo coisas ali que eu nem imaginava que ia estar hoje fazendo. E depois eu vou até contar já em breve, vamos falar mais algumas coisas que eu posso contar os detalhes, porque às vezes as pessoas falam, mas como que você começou? Que dinheiro que você tinha? Como assim? Sem dinheiro. E isso é bem legal, até para contextualizar, né? Porque isso faz parte da sua história, né? Fazer algo sem dinheiro, né? Todo mundo acha que como é mentira, não dá. Não dá, como que consegue? Então, assim, porque um dos propósitos do podcast também é poder mostrar para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que é possível. É possível. Não existe milagre, também não existe uma receita de bolo. Todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem as suas oportunidades, né? Mas tem seus esforços diferentes, aí cada esforço traz uma consequência. Tem a parte de empreendedorismo, mas tem a parte de carreira, que eu também acho muito interessante. Muitas pessoas saem do nada e se tornam grandes diretores, executivos de empresa. Também admiro muito essas carreiras que são trabalhadas ao longo dos anos de vida. Então tem de todos os tipos, né? Eu preferi, na época, ir para o lado empreendedor. Tive 3 negócios, quebrei 3 negócios na faculdade. Eram coisas... Até pirâmide eu já tentei vender na faculdade lá para os amigos. Óbvio que deu certo, que deu certo, errado. Deu errado. Ela deu errado, mas eu nunca acho que dá errado um negócio de verdade. Ela me ensinou a vender, cara, porque quando você vende pirâmide, você já tentou vender pirâmide para um amigo seu? Não. É a maior vergonha do mundo, cara. É muito mais vergonhoso do que falar no Instagram, igual eu tô fazendo agora. Vender pirâmide é uma coisa que assim, a pessoa fala, você tá louco, eu vou comprar pirâmide, cara. Não, isso não é pirâmide. Isso é um marketing multinível que você vai ganhar dinheiro com isso. Ninguém acreditava, mas como eu me abri para vender aquilo... Você se expôs, né? Me expus e tal. Depois, para vender casa, para vender construção, era bem mais fácil, né? Chegar com a pastinha embaixo do braço, pelo menos eu tinha uma coisa concreta, né? Que o cara tinha vontade. Então, a gente começou ali... Quebramos 3 vezes, né? Eu e meu sócio, a gente sempre foi juntos ali na faculdade, fazia festa, organizava algumas coisas, gerava um pouco de dinheiro para dentro de casa, da República, e nós abrimos um negócio de saco de pão, vender marketing em saco de pão, deu errado, a vigilância fechou o nosso negócio em 1 mês, perdemos dinheiro na bolsa, foi nossa empreitada também, e depois a pirâmide, que a empresa até fechou, os caras fecharam a empresa. Óbvio, né? Pirâmide não pode no país. Sustenta. Eu falei, mas a gente precisa ganhar dinheiro de algum jeito, cara. A gente precisa sair dessa faculdade. Essa faculdade não tá na nossa frequência. A gente é diferente. Os caras são muito nerds, né? Lá, tipo, em geral, na USP. E não era a nossa pegada, né? Eu nunca vim da ala nerd da escola.
Eu vim dos medianos ali. E meu sócio também. E aí nós começamos a ver Minha Casa Minha Vida na televisão. Tava começando a bombar o programa em 2011. O programa é de 2009, mas em 2011 tava propaganda para todo lado. E nós falamos, cara, vamos fazer casa para nós. Vamos fazer casa pra gente vender. E ele falou, tá louco, a gente nem sabe construir, cara. Eu não sei nem o que é um tijolo. Eu falei, eu também não, a gente vai aprender. Aí nisso a gente arrumou um outro sócio, um amigo nosso, que era arquiteto, ou estava formando em arquitetura. E começamos a buscar lugares para financiar a nossa construção. Falei, vamos construir, a gente reforma, vende mais caro, e com esse dinheiro do lucro a gente começa um negócio, começa a construir para vender pronto. Chegamos no lugar lá, do Caixa Aqui, né, aqueles credenciados da Caixa que fazem o financiamento. O cara falou assim para nós, vocês querem construir para vocês, tal? Lógico, 22 anos a gente tinha, né, empolgadaço ali com o negócio. Sim, não, quero. Tá aqui a lista de documentos, RG, CPF, certidão de nascimento, 3 últimos olerites ou imposto de renda. Eu falei, a gente não tem só essa parte aqui do olerite. A gente é estudante. Então não dá para financiar, não dá para comprar. Eu falei, ixi, o que nós vamos fazer? Aí nós começamos Aí ele falou, cara, tem uma coisa que dá para fazer. O pessoal não sabe fazer planilha para fazer o financiamento. Começa a fazer planilha, uns projetos. Vocês são lá engenheiros. A gente não é engenheiro, né? Mas a gente tá lá. Não, faz umas coisas aí. A gente começou pequeno, colocamos uma pastinha embaixo do braço com umas plantas e vendemos 3 casas para uma imobiliária lá para construir. Aí os caras deram sinal para nós. Na época, eu lembro certinho, o programa tinha um teto, que era 80 mil. E a gente cobrou 85, só para ter um pouco de dinheiro de sinal. E cada um deu 5 mil para nós. A gente ficou com 15 mil na mão. A gente nem sabia o que fazer com aquele dinheiro. A gente ganhava a minha mãe me dava R$800 por mês para viver. Falei, cara, a gente tem 15 mil aqui, vamos embora. Vamos embora, estamos ricos. Estamos ricos, vamos ficar milionário com isso. Aí fizemos a primeira casa, aí com o dinheiro da primeira começamos a segunda, enfim, enrolamos, entregamos tudo atrasado. Mas nisso daí a gente começou a entender o que era ser empresário, que não era ser empreendedor, que era aquele cara que vai ali, vende o negócio e faz. Aí começamos a ver, vamos contratar alguém, temos que contratar fornecedor, temos que fazer compra. Peraí, mas não dá pra fazer tudo para nós sozinhos, vamos contratar um arquiteta, vamos contratar uma secretária, um cara de financeiro. Aí você começa a pensar em RH, em marketing, comercial, com quem que vende. Aí começamos a separar o time ali, inicialmente, que era eu e meus 2 sócios. Aí cada um ficou com uma parte da empresa, aí cada um começou a ter uma pessoa abaixo, aí você começa a virar empresário, né? Daí você começa a se preocupar com CNPJ, com imposto. E aí foi indo, a gente chegou a fazer 311 casas lá em São Carlos, todas espalhadas pela cidade. Teve um momento que a gente estava com 45 ao mesmo tempo, virou caos, você sabe como funciona, 45 pessoas personalizadas, cada mulher escolhendo um piso diferente, cada lâmpada diferente uma da outra, cada projeto diferente um do outro. E aí a gente parou com isso, falou, cara, nós vamos ficar loucos, nós vamos morrer se a gente continuar desse jeito. E aí eu já não dormia, aí não tinha dinheiro para pagar as contas. Nós paramos e fomos para o lado do empreendimento, né, para tentar fazer empreendimentos. Aí foi uma outra bucha que a gente entrou. Um outro desafio, outro bicho. Mas a gente já fazia casas em empreendimento. Não, daí tinha que ver financiamento bancário. Aí, é fácil pegar dinheiro no banco? Nem um pouco. Então a gente foi atrás de banco pegar dinheiro. Não. Você não tem faturamento, como é que você quer dinheiro? Falei, cara, mas assim, como é que começa no país? Você não vai pra frente se você não pagar imposto e faturar. Aí foi aí que a gente começou a construir de graça. Essa história eu acho que é importante, é interessante. Nós fizemos umas 15 casas de graça, 14 ou 15 casas de graça, né, em condomínios, que os proprietários passavam o terreno pro nosso nome, a gente construía com o dinheiro deles, vendia no nosso nome, pagava imposto e devolvia o lucro. A gente pagava, na verdade, para trabalhar, porque toda a estrutura a gente que estava custando para nós, custeando, né? E eles ganhavam todo o lucro. Mas isso deu faturamento para a empresa e conseguimos o primeiro Geric da Caixa, em 2014. Então, em 3 anos, a gente conseguiu o Geric. E com isso a gente fez o primeiro empreendimento, fez o segundo, o terceiro, aí a gente saiu da cidade, foi fazer fora, em Mococa, e aprendemos a trabalhar fora. Foi um outro desafio, fazer na cidade que você tá, é zona de conforto já. Sair
É estrada, é cuidar de longe, aí não tinha sistema. Cultura local que Cultura muda. local, fornecedores não são os mesmos, as pessoas, cuidar das pessoas de longe é mais difícil, porque não tem a cultura implantada na empresa. Então passamos uma série de desafios. Hoje é a empresa que faz 5 mil unidades, está em obra hoje, ao mesmo tempo, em 10 cidades, e são 20 canteiros de obra em andamento hoje. Isso é um resumo do nosso negócio como que tá aí. o negócio hoje. E de toda essa construção aí tem perrengues pro meio, tem briga de sócio, aí volta, aí faz, aí acaba dinheiro. Cara, não é diferente de qualquer negócio, desde o pequeno até o grande, tudo igual. E cada problema que você tem é referente ao tamanho que você tá. Não adianta. Ah, nossa, mas ó, o cara com problema grande, mas a empresa que já tá daquele tamanho já tem condições de resolver. O seu pequenininho é grande para você também, porque você tá daquele tamanho ali, aquele problema lá, não deixa ninguém falar, mas isso aí é normal. Isso aí passa. Eu sei que você vai se preocupar com aquilo. Pode se preocupar um pouco, sem ansiedade, sem trabalhar 15 horas por dia. As coisas vão se resolver, mas aquele problema é grande para você. Até você aprender a resolver aquilo se torna pequeno e irrelevante. Aí você dá um passo e cresce. Normal, é do negócio, vai faltar dinheiro, vai faltar colaborador, vai brigar com o colaborador, vai ter que mandar embora, vai ter que contratar. E o mercado vai mudar. O mercado vai mudar, você tem que se adaptar. Vai faltar dinheiro de novo. Isso é normal. Vai entrar político, vai sair político, não importa quem que esteja, vai sempre... E você tem que seguir, né? Exato. E aí sempre, o que aconteceu? A gente ia conversando, meu sócio, o pessoal da empresa, não, mas vai melhorar, vai passar, o tempo vai melhorar para vocês ficarem mais tranquilos. E esse tempo acaba nunca chegando, porque quando você resolve um problema ali grande naquele momento, depois aquele mesmo problema é irrelevante, porque você já resolveu ele tão fácil, né? A gente estava falando aqui sobre antifragilidade, né? Você tem um problema, você resolve ele, você passa por ele e você aprimora todas as coisas ao seu redor para nunca mais acontecer aquele problema. E você melhora muito com aquilo. E aí aí vai ter um próximo desafio, sempre vai ter desafio. Então se você não desacelerar do seu dia a dia, curtir a família, curtir os filhos, curtir a esposa, viajar, se você não quer casar, vai viajar, 8 horas por dia, trabalha. Então, esse é um dos recados que eu gostaria de ter recebido lá atrás, que eu não recebi, trabalhei que nem um louco. A gente criou um negócio, mas eu tenho certeza que esse negócio teria sido criado de qualquer forma, com o empenho que a gente tinha em relação à estratégia, a tudo, e talvez estaria maior e melhor se a gente tivesse deixado algum tempo para raciocinar, ao invés de se preocupar tanto com os desafios do dia a dia, ter tirado esse tempo da preocupação, essa falta de sono que a gente tinha, para pensar em como resolver esses desafios. Porque quando você tá naquele meio do problema, você não consegue pensar em resolver. Você tá na turbulência, né? Agora eles falam igual aqueles brinquedinhos, que as bolinhas que você chacoalha e sobe as nevezinhas. Se você não colocar ela, esperar a nevezinha baixar, você não consegue ver o que tá lá dentro, né? É sobre isso. Eu brinco hoje, mas aí você não trabalha... Você concorda com quem trabalha 14 horas por dia? Eu não concordo, mas eu entendo. Sim. Eu entendo porque a pessoa tá tão... O problema é uma zona de conforto da pessoa. Igual vai colocar um viciado em drogas. Ele sabe que é o problema, ele sabe que aquilo ali tá prejudicando ele, mas ele não consegue sair daquilo ali, porque ele parece que é a única coisa que abraça ali ele, né? E o trabalho é a mesma coisa. Às vezes, quando você tá com tanto problema, você se vicia mais ainda nele, porque você eu vou sair daqui. E aí você acaba não saindo de fora, olhando de cima, acaba não olhando de cima do problema, e você não acha a solução tão fácil quanto se você tivesse saído, tivesse com o espiritual adequado, o emocional alto. Você encontra 2, 3 soluções e fala, cara, é isso que eu vou fazer. Então, o conselho que eu tenho para dar aqui é sempre tentar equilibrar o emocional, o espiritual e o financeiro, que a sua vida vai decolar como você nem imaginava. Muito legal. E, cara, como que eu gostaria, né, de ter ouvido isso há um tempo atrás. Como ele tá falando, ele tá descobrindo mais da história, né, um do outro agora através da gravação, que o podcast é assim, tem que vir aqui na surpresa. É de surpresa. Porque, cara, num certo momento eu também perdi esse equilíbrio, né? Eu meio que dei all-in na minha carreira.
Cara, trabalhava lá 14 horas por dia, me matava tal. E trabalhava, estudava, e buscava, e tentava fazer coisas novas. Por fim, o que eu fui fazendo? Como se fosse o copo de água com a água na boca. Cada gotinha de água que pingava, transbordava. Cada gota de água transbordava. Então, o menor estresse, por menor que parecesse o problema, eu já estava num nível... Você não consegue lidar com Não isso. consegui lidar. Eu estava num nível de ansiedade tão forte que eu cheguei... Já falei em outros episódios aqui sobre isso, né? Eu cheguei a ter crises de ansiedade terríveis, de sair da obra de ambulância. Por conta disso. E eram situações simples, assim, ó. Já estava trabalhando meio pilhado, de repente chegava o assistente lá, o Pedro, venceu a nota fiscal. Cara, venceu a nota fiscal, não morreu ninguém caiu do andaime. Tudo tranquilo, vamos resolver. Cara, vai ter uns juros ali que muitas vezes é coisa pequena. E olha lá, porque você ainda chega pro fornecedor que é seu parceiro, conversa com o cara quebra seu galho. Mas assim, Pedro, venceu a nota fiscal. O passo era só assim, tá bom, erramos, vamos mudar o processo, vamos rever o processo, vamos não errar mais. Agora, quando você tá nessa pilha, você acaba tratando mal aquele assunto, você briga com todo mundo por causa daquele assunto, e você não resolve o problema inicial, que é o processo, e aí vai ter mais tipos daquele problema ali, então você vai errar mais vezes aquele mesmo problema, por você estar ansioso, depressivo, estressado. São sintomas de um emocional baixo. Eu passei exatamente por isso, eu tive muita vergonha, então assim, se você tá passando por isso, procure alguém, uma ajuda especializada, ou se só algumas conversas, alguns vídeos de YouTube já acabam com te resolvendo, te acalmando, também dá legal. Mas se você tiver um pouco mais, vá procurar. Eu demorei para assumir isso, porque eu fui criado em família que falava que era louco quem ia em psicólogo, psiquiatra, e eu demorei até para assumir que eu tinha que ir. Falei, cara, não tem que ir não. Eu estava depressivo, não fui clinicamente comprovado porque eu não fui. Então, só não foi por isso. Vá no psicólogo, procure uma terapia, é importantíssimo para você, você vai abrir a sua mente, não é sinal de fraqueza, é um sinal de autocuidado. Exatamente. Então, vá sem medo. E aí é o início de algo que você fala, cara, agora eu vou olhar para mim. Exatamente. E aí você começa a ter um pouco mais de paz, um pouco mais... Mudou a sua vida essa nota fiscal? Com certeza não mudou a sua vida. E é aquilo que fala no avião, né? Em momentos de turbulência, primeiro você tem que vestir a máscara em você para depois ajudar idosos e crianças. Exatamente. Então, se a gente não cuida de nós mesmos, a gente não vai conseguir resolver a nota fiscal, não vai cuidar da obra, não vai cuidar do funcionário, não vai cuidar de ninguém, não vai gerar emprego, não vai ter empresa, não vai acontecer absolutamente nada se a gente não cuidar da gente. Eu falo muito hoje, né? Eu exatamente passei por isso e é difícil você perceber. Você tá querendo ir para um lado. E aí você fala, cara, minha visão é essa aqui desse lado. Por exemplo, ir no psicólogo. Aí todo mundo tá assim, não, vai pro outro lado, você tá bem. É esse lado aqui que todo mundo tá te esperando. A sociedade quer você aqui. E aí você fala, eu vou pela sociedade, não vou por mim, não. Aí começa a entrar nessa bola de neve, esse círculo vicioso de depressão, de ansiedade, de estresse, porque você não tá fazendo o que você quer. Se você for na onde você quer, as pessoas que gostam de você vão atrás de você. Mesmo elas querendo que você vá pro outro lado. Cara, mas eu gosto dele, ele foi pra lá, mesmo assim, mesmo a gente querendo ir pra cá, mas eu gosto tanto dele que eu vou junto com ele. E você vai fazer bem pra essas pessoas, porque você vai estar bem. Você vai pro outro lado, você vai fazer mal pras outras pessoas, porque você não queria estar lá. Sim. Então, eu percebi isso tarde, assim, ainda bem que antes dos 40, eu tô com 35 ainda, acho que eu tenho muito tempo para viver dessa forma, mas eu gostaria que as pessoas percebessem cada vez antes, para não passarem por esses estresses, esses desafios, e achar que a vida em determinados momentos é ruim, que só tem que trabalhar, a vida... já ouvi muito falar na obra, que é um lugar que eu frequento muitas vezes, eu cuido, né, da engenharia da empresa, e tem um diretor abaixo de mim, mas eu acabo sendo o chefe desse diretor. E eu escuto muito em obra, tem que trabalhar aqui que nem louco, dia sol a sol, é um lugar estressante a obra ali, por si só, ambiente hostil, barulho, máquina, muitas responsabilidades, né, de equipamentos pesados, morte, risco de morte o tempo inteiro. E eu escutava assim, aqui também só tem que trabalhar, minha vida é trabalhar, minha vida é um inferno, minha vida só tem que trabalhar aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais. Cara, não precisa ser assim, né? Não tô falando que vai mudar o mundo inteiro, porque as pessoas precisam mudar a mentalidade delas. Mas que dá pra fazer diferente, dá, e isso eu tenho certeza, porque independente da obra, no escritório eu tava com o mesmo sentimento do pessoal de obra, que lá é mais fácil de criar isso.
Mas no escritório eu tinha esse mesmo sentimento, cara, isso aqui é um inferno, todo dia problema e tal. E hoje eu vou pro escritório de uma forma mais amena, mais calma, mais tranquila, com uma claridade na hora de resolver problemas muito maior. Então, acho que eu transformei minha mentalidade e a forma de pensar. Não, com certeza, cara. E é esse o equilíbrio mesmo que eu acho que as pessoas têm que buscar. Hoje as redes sociais, às vezes, traz um malefício. Do mesmo jeito que traz um benefício da gente conseguir trazer essa sua história, tudo isso que você está trazendo aqui hoje, a gente consegue levar quantas pessoas a nível Brasil, de maneira gratuita. Ninguém paga para entrar no YouTube, no Spotify, no Instagram, em qualquer plataforma. Conhecimento é grátis, né? O conhecimento é grátis. Só que ao mesmo tempo, né, a gente cria essa ansiedade porque a gente começa a ver as coisas como se acontecesse num passo de mágica. A gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, porque todo mundo só posta o palco, só posta a vida boa, né? A vida tranquila. Já começa a gerar essa ansiedade na gente. Então, tudo que a gente olha, é igual eu sempre brinco com o pessoal, né? Todo mundo às vezes gosta de ir na praia, só sempre deu vontade, mas nunca foi tanto igual quando chega no final do ano, você vê que todos seus amigos foram na praia. E você tá igual o Chaves que ficou pra trás e não foi pra Acapulco, né? Chaves é Acapulco. Entendeu? Você se sente o Chaves que ficou pra trás. Aí você quer ir pra praia porque você quer ir a qualquer custo e você vai pagar o que você não... Tirar o dinheiro de onde não tem. A comparação, né? Eu já passei por isso. A comparação talvez seja uma das piores coisas que tem pro ser humano. Quando ele fica se comparando muito com o outro, isso causa, assim, uma ansiedade, um estresse, uma depressão profunda. Ah, nunca vou chegar a ser ele. Você não sabe a história do cara, você não sabe como ele começou, você não sabe o porquê que ele tá ali, o que ele passou para estar ali, quais foram as decisões que ele tomou para ter aquelas consequências, não sabe o tempo que ele tá de verdade fazendo aquilo ali. Ah, mas o cara começou o mês passado. Cara, às vezes ele tá fazendo isso aí já faz 3, 4 anos, e aí você ele tá na sua frente um pouquinho, você começou há 2 meses, só o cara já começou há 4 anos, você já quer estar na frente do cara. Então, assim, não se compare, você não sabe a história. Nem dentro de casa você sabe a história direito de todo mundo que tá dentro da sua casa. Imagine de pessoas externas. Foi um desbloqueio pra mim também, parar de me comparar. Pô, é legal você ver outras empresas e falar assim, nossa, queria ser aquela empresa. Isso é bom, uma comparação boa. Fala, cara, ó, queria chegar a fazer isso que eles fazem, queria... Agora, quando você fica naquela loucura, não, vou chegar amanhã, eu quero fazer igual eles fazem hoje. Cara, os caras têm 20 anos de história, 30 anos de história. Não adianta, é outra família, é outra pessoa, outras condições, melhores ou piores, mas assim, são outras condições, outras cidades, outros lugares, teve outras oportunidades. Outra criação, outro pai, outra mãe, outra avó. Então, é muito difícil se comparar. Faz um passo de cada vez que vai dar certo, cara. E se equilibrar esse lado emocional e o profissional, e eu coloco muito espiritual, porque eu tenho essa ligação espiritual, recente, mas eu tenho, isso me ajuda muito. Se você colocar isso em prática, os 3, o equilíbrio, você não vai se preocupar com o outro. Você vai fazer o seu e você vai estar bem com o seu. Então o importante é isso, é estar bem com o seu, estar bem com a sua família está feliz com o que vocês têm. Então, para de comparar com os outros e cuida do seu, foca no seu, que tá tudo bem. Com certeza. E acho que uma outra coisa que é também uma grande cilada, né? Que às vezes a gente acaba comparando aquilo que nós fazemos com a nossa identidade de verdade, né? Igual tem aquela questão dos níveis neurológicos. Não sei se você já viu sobre isso. Os níveis neurológicos, não sou psicólogo não, gente, então vou explicar da maneira que eu entendo. É como se fosse uma pirâmide, a base da pirâmide é o ambiente onde você está. Por isso que às vezes é a tua casa, é o teu trabalho e tal. O comportamento é o que você faz. Então assim, eu sou engenheiro, mas o Pedro engenheiro é uma coisa, o Pedro pessoa mesmo é outra coisa. A gente confunde o nosso comportamento com a nossa identidade. Então o erro que a gente comete na nossa profissão, a gente às vezes traz isso para a nossa identidade. Nossa, eu cometi um erro aqui, nossa, cara, eu sou a pior pessoa do mundo. Então, eu sou um fracassado porque eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora. Grande coisa. Sim, cara. Exato. Eu já passei por embora. Isso e, cara, sei muito bem como que é. É um livramento, inclusive. Exato. E depois do comportamento, vem as habilidades, que é o como você faz o que você faz. E depois vem as crenças. Essa parte das crenças também é interessante. Porque dentro das crenças, o porquê você faz ali. Então você
tipo assim, às vezes um mesmo acontecimento, você toma duas atitudes completamente distintas. Um exemplo, bateu a janela da tua casa. Você pode falar, nossa, tem um bandido entrando aqui, deixa eu pegar um porrete, vou me preparar. Agora que ele entrar Pegar aqui, o eu cara. bato, eu pego o cara. Ou pode bater a janela da sua casa, você pode falar, acho que vai chover. Gostoso. Adoro cheirinho de chuva, deixa eu ir lá ver. Esse tempo seco, a boca secando aqui, graças a Deus, Então, deixa eu ver um pouquinho. O mesmo acontecimento, duas reações completamente distintas. É isso mesmo. Então, por que é legal essa questão da pirâmide? Acima disso vem a identidade, né, que é quem você é de fato, e depois com mais quem, que é o legado, né, que é o que a gente está falando aqui, de levar essas coisas para mais pessoas. Então, o ambiente onde a gente está afeta diretamente lá quem que nós somos. E no meio do caminho a gente se perde. Então, confunde o comportamento com a identidade. Confunde os erros que a gente comete como profissional. Como se fosse você, como se né? fosse- Como se você fosse aquilo, como se você fosse aquele erro. É assim, é um livramento ser mandado embora, mas óbvio, né, que você tem que aprender com aquilo, né? Por Sim. que aconteceu isso e tal, e sempre aprimorar, o que a gente falou de antifragilidade aqui. Mas nunca confunda a parte profissional do que você faz no dia a dia. Às vezes você não encontrou seu propósito ainda e você vai errar muito. Eu não tive a experiência de ser mandado embora porque eu quebrei a empresa. Meu sócio não mandou eu embora até hoje. Mas eu vivi várias vezes experiências dessa forma. E várias das vezes que tinha essa situação, ou tirar um fornecedor que não seja o colaborador, o fornecedor parar de vender, ou não atender mais nossa expectativa, não é porque o cara era um fracassado, porque naquele momento mais, com a cultura que a gente tinha, ou com a cultura que a empresa estava, não estava mais ligando Não tava com mais aquela fazendo pessoa, não sentido. fazia sentido mais. E não necessariamente é a pessoa. Aí, às vezes, a pessoa acaba sendo tão narcisista nela, né? E isso também é um problema de depressão, é um problema de até um pouco de ansiedade dela falar assim, isso é comigo. Ele que tem problema comigo, é o meu chefe fazendo isso comigo, é minha chefe que tá mandando eu embora. É o cara dos suprimentos lá que não quer comprar meu. Cara, às vezes as coisas mudam e você tem que entender o motivo disso e falar, cara, tá bom, vou aprender com isso e vou melhorar. E vou melhorar. Ou talvez eu não esteja no lugar na profissão certa Sim. mesmo. Talvez ele Que é a questão do ambiente, né? Talvez eu precise mudar talvez eu precise mudar de ambiente, talvez eu esteja no lugar errado, mas não tem nada a ver com a minha vida, com o meu caráter, com meus valores pessoais, né? O que eu trato em casa. Mas as pessoas acabam confundindo muito isso. Isso gera um transtorno de ansiedade muito grande, né? No dia a dia de todo mundo ali. É porque imagina nessa parte, igual eu falei das crenças. Se tudo você olha pro lado de crise, a janela bateu, é o bandido que tá entrando. Você olha tudo pro lado de crise. Então, tudo é ruim. Tudo a gente olha sempre pro lado negativo da coisa. A vida fica pesada, né? A questão da mentalidade positiva, né? Sempre você ficar mentalizando coisa boa, né? O que eu vou fazer? Vou fazer o podcast hoje aqui, 15 minutos ali, fiquei pensando como seria, todo mundo dando risada, todo mundo assistindo, o Pedro aqui fazendo as perguntas de uma forma, gostando, olhando pra cara dele, ele falou assim, cara, tá dando certo esse podcast. Eu mentalizei isso positivamente, a hora que eu entrei, que sentei aqui, pra mim tá tudo tranquilo. Tá assim, cara, vai ser bom. Porque eu não imaginei isso ruim. E quando você começa a imaginar tudo o que acontece de ruim, você entra em depressão. Então você não consegue lidar com o problema mais. Sim. Quando acontece algo ruim, você foi mandado embora, que a gente tá falando aqui. Cara, fui mandado embora, vou fazer uma viagem com a minha família. Vou pra Termas dos Laranjais aqui, que é mais barato e tal. Vou fazer um negócio desse aí. Aí você começa a mudar um pouco a sua mentalidade. Fala, cara, coisas ruins podem trazer coisas boas. Então eu não vou tratar como coisa ruim. Isso aqui foi um aprendizado pra mim. É a mente, né? Isso é tudo mudança de mentalidade. Cara, se você levar tudo pro lado negativo, a sua vida vai começar a ser uma vida negativa. Não adianta, não tem mágica, cara. Não tem. E se você pega tudo que as pessoas acham que é problema, e você fala, cara, isso aqui vai ser uma coisa boa pra mim. Você começa a ver a vida de um outro jeito. E, obviamente, que isso dá resultado financeiro, que é importante o resultado financeiro na vida das pessoas, né? E isso vai levar o seu profissional a ser melhor. Cara, se você pega os desafios e transforma em coisa boa na sua mente, você fala, cara, vou melhorar mais ainda agora, então. E você vai ter resultado profissional e financeiro sobre isso, né? Com certeza. E eu acho que, assim, muito dessa questão... Uma vez eu vi uma reportagem que falava da importância de você dizer o porquê quando você quer alguma coisa. Isso que era uma reportagem falando para questões de persuasão.
mas ele vai encaixar no raciocínio que eu tô querendo trazer. Então, assim, você dá um exemplo, você tá lá na fila do Xerox da faculdade, e você fala pra pessoa, eu posso passar na sua frente pra poder tirar o Xerox? A pessoa provavelmente vai falar que não. Também tô na fila aí. Agora, você pode dar a explicação mais idiota possível. Eu posso passar na sua frente porque meu cachorro fez cocô hoje de manhã? Você nem falou se você vai limpar ou o que você vai fazer. Mas você deu um porquê. Às vezes você já deu um porquê, a pessoa, beleza. Passa pode aí, ir. você tá melhor que eu, você tem um propósito maior. Você tem um propósito maior, você tem um porquê. Você tem um porquê pra passar na minha frente, por mais idiota que possa parecer. Então, do mesmo jeito que essa pessoa entende, não, beleza, essa pessoa tem um porquê pra passar na frente, quando a gente enxerga o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, fica mais fácil a gente encarar a vida, né? Uhum. Que é esse lance do propósito que tem tudo a ver com o equilíbrio emocional, né? Nossa, demais. E eu vou até falando de futuro, né? O legado, eu acho legal o legado que eu tenho construído e a inspiração que eu tenho deixado lá com a construtora, até para os meus filhos, meus 4 filhos, e também para as pessoas, para as vidas que eu impactei lá, eu não, né? Todos os colaboradores juntos, para a vida dos colaboradores da empresa, é um legado legal, é um legado importante, um impacto social importante, mas o meu objetivo inicial com a abertura da empresa, quando você começa com o objetivo errado, a tendência é que vai dar errado. Eu não estou falando que isso é 100% dos casos. Para mim foi, por quê? O que eu falo que deu errado no contexto geral. O meu objetivo inicial era ganhar dinheiro, era fazer dinheiro para sair da faculdade. É um objetivo errado. Não era um propósito de vida para mim. Por mais que eu tenha impactado bastante gente, construído bastante sonhos, né? Que são os apartamentos, eu tinha o objetivo de dinheiro. Hoje, pensando em futuro, eu organizei a empresa e eu também não posso falar assim, então já que eu descobri meu propósito agora, eu vou largar 700 colaboradores, 5.000 clientes aí abandonados e vou embora e dane-se. Não dá para fazer isso, né? Também eu tenho meus princípios. Aí eu organizei a empresa nos últimos 2 anos com um conselho de administração, que é um time de pessoas até externas da empresa, que fazem uma espécie de consultorias, como se fossem dirigentes do time de futebol, que escolhem ali o técnico, que é o CEO, e aí hoje eu faço parte desse conselho, sou ainda acionista, né, que sou o dono da empresa, faço parte desse conselho que escolhe o técnico, que escolhe o CEO, mas quem toca as estratégias ali de como fazer esses resultados são os jogadores e o técnico, e eu não me meto mais nisso. Fiz essa estruturação para poder ter tempo para cumprir com o meu propósito, que é hoje, e eu vejo que Deus fez uma diferença na minha vida de criar essa situação para mim, para eu descobrir esse propósito. Então acho que fez parte do meu caminho, que hoje eu vejo que esse equilíbrio emocional, espiritual e financeiro faz muita diferença para mim e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então eu preciso passar isso para as pessoas. E eu encontrei um jeito de fazer isso, que é uma coisa que eu descobri, que o propósito não é quando você faz para você, é quando você faz para os outros. Porque o dinheiro não me importa nesse momento. O que me importa é impactar o máximo de pessoas possível que entendam que trabalhar que nem louco, trabalhar 15, 20 horas por dia no seu negócio, se preocupando com tudo o tempo inteiro, não é algo que vai te levar a um futuro brilhante. O que vai te levar a um futuro brilhante é o equilíbrio entre o trabalho, o lado emocional, cuidar da mente, e o lado espiritual, no meu caso, que me ajudou muito a entender que o lado emocional precisa de um pouco de Deus, me conectar com algo maior do que eu mesmo, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença, né? Tem aquele teste que às vezes, não sei se algumas pessoas já fizeram, né? Que é o mapa da vida, você começa a ver como sua vida está em diversas áreas. Para quem nunca fez, você consegue encontrar fácil na internet. Aí você começa a ver, você dá notas para como você está em cada parte da sua vida. Um dos itens também é a espiritualidade, né? Que também pesa muito, né? Para mim tem pesado muito. Eu me abandonei, né? Eu sinto que eu me abandonei, né? Nessa parte. Porque Deus nunca saiu de perto de mim, eu que me afastei dele. Minha mãe sempre foi muito religiosa e é até hoje. E após a morte do meu pai, há 2 anos e meio atrás, que eu comecei a falar qual que é o significado da minha vida, sendo que eu venho junto com um cara que tá sempre junto comigo nas festas da empresa, nos lançamentos, o cara empolgado com o meu negócio, o cara morre e perdi o sentido.
Eu falei, cara, mas não, eu perdi o sentido porque não era isso que eu queria. E qualquer choque de realidade me fez virar a mesa. E eu neguei Deus naquele momento, e após aquele momento eu falei, tem um sentido isso. E eu fui buscar esse sentido e tenho descoberto há algum tempo já esse sentido. Temos buscado igreja, tenho lido a Bíblia, mas também com a vergonha, né, do pessoal. Olha lá o pastor, olha lá o coach de igreja, olha lá não sei quem. Eu tava com essa crença ainda de que eu não podia me mostrar de verdade, ser quem eu sou. Eu tava querendo ir pra esse lado, mas todo mundo falou, não, fica nesse aqui. E eu tava com essa vergonha ainda. E aí, deu um tempo, eu falei, quer saber? Dane-se, eu vou fazer o que eu quero, vou me expor na internet, não tô nem aí pro que vão pensar, vou fazer o que é melhor pra mim, pra minha família, pros meus filhos, pra minha esposa. E tô bem, e vou fazer o que eu faço, me faz bem. E eu falei, isso é meu propósito. Eu vou ajudar as pessoas. E eu tenho recebido relatos lá, as pessoas que entram em contato comigo, tenho a oportunidade de conhecer pessoas como o Pedro, eu tenho recebido relatos das pessoas que mandam chorando, falando, cara, eu precisava escutar essa palavra, precisava escutar esses 10 segundos que você falou aí. Eu falei, cara, se eu não tivesse quebrado essa crença, esse medo de falar aqui para os outros, de falar o que eu passei, eu não ia ter atingido essa pessoa. Então, hoje eu acredito muito que eu encontrei meu propósito, porque eu tô ajudando pessoas e, consequentemente, isso me retroalimenta para eu estar com o emocional sempre alto, né? E quem ganha muito com isso somos todos nós, que estamos tendo aqui essa oportunidade de ouvir essa história, todo mundo que está assistindo esse podcast. A ideia, cara, exatamente é trazer esse acalanto, né? Acredito que muita gente que está se formando agora na área, independente de qual área que seja, se é engenharia, se é arquitetura, se é qualquer outra profissão, tá sempre ouvindo o caos, né? Sempre o lado ruim, o mercado tá saturado, tá tudo muito ruim. Já entra naquele desespero que já vem sendo implantado desde a época da escola, pega a faculdade mais um pouco, e a pessoa sai desesperada do que vai ser. E as coisas acontecem, né? E o quão importante é essa questão do equilíbrio, né, emocional. As coisas vão acontecer no seu tempo, cara. Até porque ansiedade e depressão é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas. Por muito tempo falar sobre saúde mental foi meio que um tabu, ainda é um pouco. Para muita gente. Para muita gente ainda é um pouco. Eu lembro assim, quando aconteceu esses problemas comigo de ansiedade, que eu expus isso na internet, cara, eu recebi relatos no inbox do meu Instagram que eu fiquei impressionado, assim, com gente que já toma, tipo, remédio controlado, Rivotril e derivados aí, já com constância, entendeu? Que já tá numa vida muito, tipo, na base de remédios, já na loucura, e às vezes a pessoa achava que aquele problema era só com ela, então na hora que eu trouxe isso à tona de maneira... Ajudou muita gente, que é aquilo lá, é vulnerável, né? Me coloquei numa posição de vulnerabilidade. Então, para pessoa que só postava os cases de sucesso, só as obras, as premiações, tudo a obra pronta, só a vida bonita, só as coisas certas, as viagens e tal, de repente vou falar assim sobre saúde mental. Caramba, o que aconteceu? Ó, o Pedro virou coach, daqui a pouco ele vai querer me vender um curso. E, cara, eu só tava querendo compartilhar um pouco, né, do que aconteceu comigo. Até porque, assim, é bem distinto a depressão, ela é um excesso de passado, né? E a ansiedade é um excesso de futuro. Colocando de maneira mais fácil de entender. Assim, é isso mesmo. Né? É o excesso de passado e o excesso de futuro. E eu já passei por essas situações dos dois lados. Mais recentemente foi ansiedade. Mas anteriormente eu tive problemas também com depressão. Que também só não foi diagnosticado porque eu não fui no médico. E foi por conta do emprego que eu saí, que eu tinha sido demitido, cara, que lá acabou comigo. E você pensa assim, né? Pegando o gancho, você vai lá para agradar seu chefe. Ou, sei lá, você tá para agradar o seu colaborador, depende do cara. Mas vou colocar do chefe. Você quer agradar seu chefe. Aí você fica lá 4, 5 horas depois do trabalho. Aí você acaba não estudando, então você não aprende, você não consegue fazer nada, você só faz operação. Aí dá 6 meses, você tá que nem louco, aí dentro da sua casa você não tá agradando ninguém, né? Porque assim, sua família tá excluída, se você já tiver filho, ou se você tiver pai e mãe, você também não tá dando atenção pra eles, seus amigos também acabam não tendo atenção, porque você não tem tempo pra sair, e é meu chefe. Só que você não tá se preparando, você tá emocionalmente fraco, aí às vezes você começa a chegar atrasado no outro dia, porque você fica, não aguento.
Aí seu chefe, lá, o cara vinha, trabalhava 15 horas, chegou Agora- atrasado hoje, olha lá, ó, tá chegando atrasado. Aí dá 6 meses você é demitido, aí você se sente o fracassado. Fiz de tudo. Cara, você fez de tudo, mas fez muita coisa errada, né? Porque você já falou, cara, vou trabalhar menos, vou focar no meu estudo no momento que eu posso, vou agregar mais Sim. do que se eu ficasse mais tempo aqui. Vou agregar com novo conhecimento, vou trazer coisa de fora. Então, esse equilíbrio é importante para você crescer. Né? Uhum. E eu demorei para perceber isso, e eu abandonei. Beleza que o lado profissional foi muito bom na minha vida, eu acho que eu tive o sucesso rápido profissional. Porém, eu deixei muito de lado os outros dois. E aí os outros dois é que pega de verdade, porque a vida, o significado da vida vai muito além do profissional, muito além de qualquer Sim. conquista material, né? E eu percebi isso, graças a Deus, agora, e tenho tratado isso, e minha vida daqui pra frente vai ser completamente diferente. Que é o lance do porquê, né? O porquê que você faz o que você faz, por que você levanta todos os dias e vai em busca. Aquilo que eu falei, se o porquê serve para justificar você furar a fila do Xerox, por que não vai servir para te motivar a dar o próximo passo? E a gente estava conversando também, né, aqui antes de iniciar a gravação, sobre a questão do autoconhecimento também, que é uma coisa que eu falo que é muito importante Muito. para ter esse equilíbrio, a gente entender de fato o porquê a gente faz o que a gente faz, né? Quais são os nossos motivadores? E seja quais são sincero, nossos hein? medos? E seja sincero com você mesmo, hein? Não fica falando, não, eu faço isso porque eu gosto. Se você não gosta, você fala, cara, eu faço isso e eu não gosto. Sim, Eu vou fazer mais um pouco porque eu preciso do financeiro. Tudo bem. Mas sim, vou pensar num jeito de sair daqui. Não fica se enganando, não. Né? não fica se enganando. E às vezes... Esse é autoconhecimento. Exato. Né? E quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, foi através de um teste, desses testes DISC, sabe, de perfil comportamental, e o meu deu perfil influente. Aí eu cheguei em casa, ela falou, aqui, deu tudo errado, ó. Aí ela, cara, é você descrito. O meu também, você cara. é desse jeito. A gente tem uma percepção muito errada da gente mesmo. Muito errada. E a gente acha que a gente sabe tudo de nós, né? Aí a hora que eu falei, não, cara, se minha esposa tá falando é porque é verdade. E eu ficando com vergonha, né? Porque eu falo assim, cara, o perfil influente, ele faz as coisas buscando aplauso, né? Buscando reconhecimento. Então, pega ali, né? Eu sou perfil influente leonino. E, cara, bate certinho. Se for pegar, as coisas bate certinho. Então, a hora que a gente entende por que a gente faz o que a gente faz, fica menos penoso. Exato. As coisas. E a gente consegue enxergar aquilo que de fato a gente é bom em fazer. Então, eu passei assim, boa parte da minha carreira no corporativo, né, construindo prédios, igual eu falei, até eu montar a minha construtora e ver assim, cara, eu tenho uma habilidade de comunicação que não está sendo utilizada. E isso vale não só dinheiro, isso vale para você mesmo, né? Você se sente muito melhor. Isso é um valor, é algo que não tem preço, né? Tem um valor tão infinito para você de falar, cara, olha que eu tô usando o que eu sempre gostei de usar e eu tava travado onde eu tava. E aí fizeram a bênção de me mandar embora de lá. E na época eu achei que foi ruim. Na época eu achei que foi ruim. Exato. Cara, e hoje eu tenho a oportunidade, mesmo trabalhando num ambiente hostil, que igual a gente falou, obra é um ambiente hostil. É muito estressante. E dentro do modelo de negócio que eu consegui criar também com pessoas que trabalham aí junto comigo, pessoas maravilhosas e tal, eu consigo trabalhar mais na área comercial. De falar com atender, as pessoas, falar com as pessoas, conhecer gente nova. estudar uma habilidade, estudar sobre vendas, coisas que eu nunca estudei, sempre tive aversão a isso. De repente você tem que estudar sobre vendas, sobre técnica de venda, sobre como conversar com as pessoas, sobre como se Gostoso demais fazer o que você gosta de fazer, né? Cara, é aquilo, eu acordo feliz, acaba o dia, você tá em êxtase, e ainda, lógico, né, a minha consultora, ela é nova, então todo dia é aquele sentimento de primeiro dia. Então todo dia é primeiro dia pra mim, né? Mas assim, você pega a empolgação sua, o brilho no olho que você fala do seu negócio, aí você se propõe a vir aqui, gravar algo que financeiramente nem dá o resultado. Então eu falei assim, cara, ele tá com o propósito dele, até por isso que eu também me identifiquei muito quando eu comecei a ver lá, eu falei, cara, esse cara tá com o propósito ativado lá, ele tá fazendo algo que ele gosta e tá ajudando as pessoas, que é o mais importante. E aí você vê você falando aqui que vai trabalhar feliz e tem a coragem de vir aqui fazer isso, porque quem tá mal não quer fazer nada, quer sair do negócio, pegar o dinheiro, o salário dele e ir pra casa e ficar rezando em casa pra não ser mandado embora pro mês que vem, pegar o salário de novo e ficar depressivo em casa de novo. Então é muito agradável estar perto de pessoas que estão nessa energia, né, alta, esse alto astral e tal.
Tô me sentindo muito bem aqui. Agradecido demais de estar aqui, cara. Nossa, não, e a gente que agradece demais, cara. Acho que foi muito bom o episódio. Se deixar, a gente passa horas falando, porque assim, é um tema que eu gosto muito de falar. Foi muito legal de conhecer a sua história, principalmente aqui, na hora, assim mesmo, né? Me conectei demais, cara. Quantas coisas que você falou aqui, que se eu tivesse ouvido isso há tempos atrás, talvez eu teria feito as coisas de uma maneira um pouco diferente. Ou até antecipado um pouquinho esse negócio. Exato. Ou talvez não tivesse nem passado por essa etapa de deixar a água do meu copo chegar na boca. Exato. Entendeu? Que talvez nessa ansiedade, nesse ímpeto de querer fazer, eu tenho que fazer, tem que acontecer. E eu fui deixando essa água subir até o momento que eu perdi o controle. E o quão importante é essa questão do equilíbrio. Uhum. E a questão do propósito, a questão do autoconhecimento. Cara, foi muito bom. Bacana demais. Pode deixar o último recado, então, para a gente Exatamente. resumir aqui o negócio. Eu desejo a vocês que vocês encontrem esse equilíbrio entre todas as áreas da vida, na área emocional, na área espiritual e na área financeira. E que a gente possa construir não só prédios imponentes como o Pedro faz ou como a ADN faz, mas também deixar um mundo mais solidário, um mundo com mais empatia, um mundo com muito mais significado para todos nós. Sensacional. Muito obrigado. Sensacional. Gente, vocês estão vendo quão gratificante é. Tô falando até arrepiado agora que sim. Desse episódio, foi muito legal de fazer. É uma oportunidade muito boa. Isso aqui, de fato, eu faço de muito bom grado. E como eu gostaria de ter tido essa oportunidade, igual eu falo, na época, quando eu estava na faculdade. O podcast sempre foi, eu te falei antes da gente começar, né? Sempre foi um propósito meu de ter um canal no YouTube, de levar conhecimento, de ajudar as pessoas para que elas não caiam nas mesmas armadilhas que eu caí. Né? Tentar pelo menos facilitar um pouco. E eu ficava sempre assim, caramba, mas o que eu sou bom em fazer? Não sou bom em fazer absolutamente nada. Você viu como que a gente se cobra, né? Eu não sou bom em fazer absolutamente nada. Aí de repente me aparece uma oportunidade como essa. Se é bom em tudo, só basta dar um pouquinho de treino e ir pra cima e fazer. Treina 1 minuto e começa a fazer, que você vai aprender jogando. Exato, aprendendo jogando. E o podcast me dá a oportunidade de trazer pessoas que são autoridades no assunto e que eu aprendo junto, né? E também consigo contribuir de uma certa maneira. Silvio, eu agradeço demais. Posso me vender aqui? Com certeza. Então, sou o novo blogueiro do pedaço aí. Então me siga lá, eu dou dicas aí sobre esse equilíbrio emocional, dicas até de carreira, dicas de empreendedorismo, para ser um profissional de sucesso, para você que está com problemas aí em casa, espiritual. Siga lá no Instagram, @SilvioAndrino. Aí você vai ver lá, tem uns vídeos da empresa, você vai conhecer melhor também a ADN, minha história lá. Legal, gente, sigam o Silvio, o conteúdo que ele compartilha é muito bacana. Infelizmente o episódio, o tempo passa rápido, né? E aqui tem um pouco disso que ele compartilha na internet, ele compartilha muita coisa bacana. Muito sobre isso, sobre essa questão de equilíbrio, sobre essa questão de propósito. Muito linkado essa parte da história dele, lá ele conta um pouco mais de tempo sobre a história dele, sobre os percalços. Então, como ele falou, parte de empreendedorismo, parte de espiritualidade. Gente, sigam aí ele que vem muita coisa boa por aí. E gravem esse nome, que vocês vão ouvir esse nome muito. Silvio Andrino. Repete pra gente o Instagram, Silvio? @SilvioAndrino. É isso aí, galera. Obrigado, viu? Mais uma vez. Gratidão aí enorme por vocês estarem assistindo com a gente aqui. E você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que toda semana terá um novo episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. E você também pode me seguir no Instagram, e você vai me encontrar com @pedromaranhão.engenheiro. Silvão, muito obrigado. Espero te ver aqui novamente em breve, quando a gente começar a segunda temporada. Pode me chamar aqui, a gente fala de outro assunto, fala do mesmo, fala de qualquer coisa que vocês quiserem. Vamos ver o que o pessoal vai comentar aí. Exatamente. Pessoal, é muito importante também para vocês nos ajudarem. Comenta aqui o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam Comenta, dá o próximo assunto e a gente vem falar de novo sobre mais coisas aqui. Faz a solicitação do que vocês acharam que faltou, dá uma sugestão do novo tema, que o Silvio está aí disposto para a gente trazer ele na segunda temporada. Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço, gente, e até a segunda temporada. Falou!
Um agradecimento especial para os nossos apoiadores: Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House, IG Conceito, Correia e Nunes, construindo soluções.